Um apelo aos obreiros de sustento próprio. Capítulo 3. O que as famílias podem fazer. Famílias missionárias. Muito mais poderia ser feito por Cristo se todos os que têm a luz da verdade praticassem a verdade. Há famílias inteiras que poderiam ser missionários, envolvendo-se em trabalho pessoal, labutando pelo Mestre com mãos ocupadas e cérebros ativos, desenvolvendo novos métodos para o sucesso do trabalho. Há homens e mulheres diligentes, prudentes, de coração caloroso, que poderiam fazer muito por Cristo se entregassem a Deus, aproximando-se dele e procurando-o com inteireza de coração. Meus irmãos e irmãs, envolvam-se em serviço ativo na obra de salvar almas. Esta obra transmitirá vida e vigor à vossa capacidade mental e espiritual. Luz provinda de Cristo iluminará a mente. O Salvador habitará em vosso coração e na sua luz vocês verão a luz. Não pode ser feito por procuração. Consagrai-vos inteiramente ao serviço de Deus. Ele é a vossa força e estará à vossa mão direita, auxiliando-vos a levar em frente seus planos de misericórdia. Por meio de esforço pessoal, alcançai aqueles que estão ao vosso redor. Tornem-se familiarizados com eles. Pregações não realizarão o que precisa ser feito. Anjos de Deus os acompanham para os lares daqueles a quem visitais. Esta obra não pode ser feita por procuração. Dinheiro emprestado ou doado não realizá-la-á. Sermões não farão. Ao visitar as pessoas, conversar com elas, orar com elas, simpatizar com elas, vocês ganharão seus corações. Este é o mais elevado tipo de trabalho missionário que vocês podem fazer. Para fazê-lo, vocês necessitarão de fé persistente e resoluta paciência inabalável e um profundo amor pelas almas. Encontrem acesso ao povo na vossa vizinhança. Ao expor-lhes a verdade, usem palavras carregadas da simpatia de Cristo. Lembrem-se que o Senhor Jesus é o obreiro mestre. Ele rega a semente semeada. Ele coloca em vossa mente palavras que alcançarão corações. Confiem que Deus susterá o obreiro consagrado e altruísta. Obediência, fé como a de uma criança, confiança em Deus. Isto trará paz e alegria. Trabalhem desinteressadamente, amorosamente, pacientemente, em favor de todos aqueles com quem entrardes em contato. Não mostrem impaciência. Não pronunciem qualquer palavra indelicada. Deixem que o amor de Cristo esteja em vosso coração e a lei da bondade em vossos lábios. É um mistério que não haja centenas de trabalhadores na obra onde hoje há apenas um. O universo celeste está atônito perante a apatia, a frieza, a indiferença daqueles que professam ser filhos e filhas de Deus. Há um poder vivo contido na verdade. Avancem pela fé e proclamem a verdade como se crescem nela. Permitam que aqueles por quem trabalhais vejam que para vocês é verdadeiramente uma realidade viva. Aliviem as necessidades físicas. O exemplo de Cristo precisa ser seguido por aqueles que alegam ser seus filhos. Aliviem as necessidades físicas de vossos semelhantes, e a sua gratidão quebrará barreiras e vos habilitará a alcançar o coração deles. Considerem esse assunto com seriedade. Como igrejas tendes tido a oportunidade de trabalhar como co-obreiros de Deus. Tivesseis vós obedecido à palavra de Deus, tivesseis adentrado essa obra, e teríeis sido abençoados e motivados, bem como obtido uma rica experiência. Estaríeis como agentes humanos de Deus, empenhadamente advogando um esquema de salvar, de restaurar, de redimir. Esse esquema não seria estático, mas progressivo, avançando de graça em graça, de força em força. O Senhor tem apresentado perante mim o trabalho que deve ser feito em nossas cidades. Os fiéis nestas cidades devem trabalhar para Deus na vizinhança de seus lares. Devem trabalhar silenciosa e humildemente, levando consigo onde forem a atmosfera do céu. Se eles mantiverem o eu fora de vista, apontando sempre para Cristo, o poder de sua influência se fará sentir.
Não é propósito de Deus que se deixem aos ministros a maior parte do trabalho de semear as sementes da verdade. Homens que não foram chamados ao ministério devem trabalhar por seu mestre de acordo com suas variadas habilidades. À medida que um obreiro se entrega sem reservas ao serviço do Senhor, adquire a experiência que o habilita a ser mais e mais bem-sucedido em sua obra para o Mestre. A influência que o atraiu a Cristo o ajuda a atrair outros a Cristo. O trabalho do Evangelho para mulheres. Mulheres, tanto quanto homens, podem se envolver na obra de plantar a verdade, onde possa ela frutificar e se tornar manifesta. Podem elas ocupar sua posição na obra, na atual crise, e o Senhor atuará através delas. Se forem elas imbuídas com o senso de seu dever e trabalharem sob a influência do Espírito de Deus, terão a presença de espírito necessária para este tempo. O Salvador refletirá sobre estas mulheres altruístas à luz de seu semblante, e isso lhes dará um poder que excederá ao dos homens. Elas podem realizar nas famílias uma obra que os homens não podem fazer, uma obra que alcança a vida íntima. Podem se aproximar dos corações daqueles que os homens não podem alcançar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes podem fazer um excelente trabalho na explanação da verdade às pessoas em seus lares. A palavra de Deus assim explicada realizará uma obra de levedura, e através desta influência famílias inteiras se converterão. Uma experiência preciosa para nossas irmãs. Muitas de nossas irmãs que carregam o fardo das responsabilidades domésticas têm mostrado disposição para se desculparem por negarem-se a empreender qualquer trabalho missionário que requeira raciocínio e um emprego acurado da mente. Todavia, esta é a real disciplina que elas necessitam para habilitá-las a aperfeiçoar a experiência cristã. Elas podem se tornar obreiras para Deus ao distribuírem aos seus vizinhos folhetos impressos que corretamente representem nossa fé, bem como ao enviarem estes mensageiros silenciosos pelo correio àqueles que estejam dispostos a ler e a investigar. Ao assim fazerem o que está ao seu alcance, adquirirão muitas experiências preciosas. Minhas irmãs, não vos canseis de distribuir nossa literatura. Esta é uma tarefa na qual todas vós podeis vos envolver com sucesso, se apenas estiverdes ligadas a Deus. Antes de vos aproximardes de vossos amigos e vizinhos, ou de escrever cartas de pesquisa, elevem o coração a Deus em oração. Todos os que com coração humilde tomam parte neste trabalho estarão se educando para serem obreiros aceitáveis na vinha do Senhor. Deus chama você. Que todas as irmãs que se dizem ser filhas de Deus sintam a responsabilidade de ajudar todos ao seu alcance. A mais nobre de todas as realizações pode ser alcançada através do altruísmo e benevolência prática pelo bem de outros. Irmãos, Deus vos chama para trabalhardes no campo da colheita e para ajudar a recolher os molhos. Treinando missionários jovens. As crianças devem ser educadas de tal maneira que venham a ter simpatia pelos idosos e aflitos e dedicar todo o auxílio de que podem ser capazes para aliviar o sofrimento do pobre e do aflito. Devem elas ser ensinadas a serem diligentes no trabalho missionário e, desde seus mais tenros anos, princípios de autonegação e sacrifício pelo bem de outros devem ser inculcados para que sejam colaboradores de Deus. Irá você ajudar? Qual é a grande obra perante nós? A proclamação do Evangelho, que contém princípios que salvam vidas a toda nação, tribo, língua e povo. Que ninguém permaneça em ociosidade por não conseguir fazer a obra que os mais experientes dos servos de Deus estão fazendo. Por não poder estar na posição mais elevada, você deixará de atuar? Por não poder negociar com vários talentos, você se recusará a negociar com um talento? Por não ter 5 talentos, você embrulhará seu único talento em um pano e o esconderá na terra? Porque você não pode trabalhar por uma multidão, você se recusará a trabalhar por indivíduos? Faça os menores deveres que lhe aguardam. Assim você estará ajudando aqueles que estão carregando responsabilidades pesadas.
Usem seus talentos, embora sejam eles tão poucos. Deus certamente tem dado a vocês uma obra a realizar por Ele. E em tudo o que fizerem, conservem o Senhor Jesus sempre à vossa frente. Façam tudo para a glória do seu nome. Vocês pertencem a Deus e devem fazer a sua obra. Vossa vida é sustentada pelo doador da vida. Portanto, cada uma de vossas habilidades deve ser colocada em uso para o seu serviço. Usando vossos talentos fiel e sabiamente, vocês estarão desenvolvendo a capacidade de fazer uma obra melhor, de empunhar responsabilidades mais pesadas. Tudo o que realizarem, seja pequeno ou grande, entreguem-no a Deus, lembrando que não é tarefa do ser humano medir a obra ou as recompensas de seus companheiros. O Senhor Jesus vos dará o salário que vos é devido. Vossa recompensa será de acordo com o espírito no qual a tarefa foi realizada. Pureza de motivos e um sincero desejo de glorificar a Deus trarão ao esforçado obreiro a mesma recompensa que será dada àquele que realiza mais. São os princípios pelos quais o obreiro é movido que determina a recompensa. Recrutas dentre as crianças e os não escolarizados. Deus persuadirá homens em posições humildes a declarar a mensagem da verdade presente. Muitos destes serão vistos apressando-se aqui e ali, constrangidos pelo Espírito de Deus a iluminar os que estão em trevas. A verdade é como um fogo em seus ossos, inundando-os com um ardente desejo de iluminar os que se assentam nas trevas. Muitos, até mesmo dentre os iletrados, proclamarão a palavra do Senhor. Crianças serão impelidas pelo Espírito Santo a ir avante na proclamação da mensagem do céu. O Espírito será derramado abundantemente sobre aqueles que cedem aos seus apelos, livrando-se das restritivas regras humanas e dos movimentos precautivos, eles se unirão ao exército do Senhor. Oportunidades diárias para semear a semente. Meus irmãos e irmãs, estudem vossos planos. Apoderem-se de toda oportunidade de falar aos vossos vizinhos e associados, ou ler-lhes algo de livros que contenham a verdade presente. Mostrem que consideram de suma importância a salvação das almas por quem Cristo fez tamanho sacrifício. Ao trabalhar pelas almas que perecem, vocês têm o companheirismo dos anjos. Milhares de milhares e 10 milhares vezes 10 milhares de anjos estão aguardando para cooperar com os membros de nossas igrejas na comunicação da luz que Deus tem generosamente entregado para que um povo possa ser preparado para a vinda de Jesus. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Que todas as famílias busquem ao Senhor em sincera oração por capacitação para fazer a obra do Senhor. Não desprezem as pequenas coisas em busca de uma obra mais elevada. Vós podereis ser bem-sucedidos na obra menor, mas falhar totalmente ao tentar fazer uma obra mais ampla, sendo com isso levados ao desânimo. Entrem em ação em qualquer lugar que virdes que haja um trabalho a ser feito. Quer sejais ricos ou pobres, de elevada importância ou humildes, Deus vos chama ao ativo serviço para Ele. É ao fazerdes com todas as vossas forças o que vossas mãos encontrarem para fazer, que vós desenvolvereis talento e aptidão para a obra. E é por negligenciardes vossas oportunidades diárias que vos tornareis infrutíferos e secos. Esta é a razão por que existem tantas árvores infrutíferas no pomar do Senhor. No círculo do lar, ao redor da lareira de vosso vizinho, ao lado da cama do enfermo, de maneira branda, vós podereis ler as Escrituras e dizer uma palavra em favor de Jesus e da verdade. Sementes preciosas podem ser assim semeadas que após muitos dias brotarão e produzirão frutos. Benefícios de uma educação integral. Se colocado sob o controle de seu espírito, quanto mais inteiramente o intelecto for cultivado, tanto mais eficazmente ele poderá ser usado no serviço de Deus. O homem sem educação formal, que seja consagrado a Deus e que anseie abençoar a outros, pode ser e é usado pelo Senhor em seu serviço. Mas aqueles que com o mesmo espírito de consagração tiverem o benefício de uma educação completa, podem fazer uma obra muito mais extensa para Cristo. Encontram-se eles em terreno vantajoso.
O Senhor deseja que obtenhamos toda a educação possível, com o objetivo em mente de compartilhar nosso conhecimento com outros. Ninguém consegue saber onde ou como será chamado para labutar ou falar em favor de Deus. Somente o nosso Pai Celeste enxerga aquilo que pode fazer dos homens. Há perante nós possibilidades, as quais nossa tênue fé não consegue discernir. Nossa mente deve ser treinada de tal maneira que, se necessário for, poderemos apresentar verdades perante as mais altas autoridades terrestres de tal maneira que glorifiquem ao seu nome. Não devemos deixar passar nem mesmo a única oportunidade de nos qualificar intelectualmente para a obra de Deus. O exército de Deus. O Senhor preparará homens e mulheres, sim, e crianças, como o fez com Samuel, para a sua obra, tornando-os seus mensageiros. Aquele que não tosqueneja nem dormita, vela sobre cada obreiro, escolhendo sua esfera de trabalho. Todo o céu está observando a peleja, que, sob circunstâncias aparentemente desencorajantes, os servos do Senhor estão levando avante. Novas conquistas estão sendo realizadas, novas honras estão sendo ganhas, à medida que os servos do Senhor, reunidos em torno da bandeira de seu Redentor, avançam combatendo o bom combate da fé. Todos os anjos do céu estão a serviço do humilde e crente povo de Deus. E enquanto o exército do Senhor aqui na terra entoa seus cânticos de louvor, o coro celestial se une a eles em cânticos de gratidão, atribuindo louvores a Deus e a seu Filho. O mundo, uma escola de treinamento. Este mundo é uma escola de treinamento para a escola mais elevada. Esta vida é uma preparação para a vida futura. É aqui que devemos ser preparados para entrar nas cortes celestes. É aqui que devemos receber, crer e praticar a verdade, até que estejamos preparados para um lar com os santos na luz.